Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série sobre Steve Jobs. No último episódio, nós contamos todos os detalhes da saída de Steve da Apple. E a partir de agora, nós vamos contar como foi a vida de Steve fora da Apple e como a Apple se comportou sem o seu fundador. Então, vamos nessa! O ano de 1985 havia sido traumático para Jobs. Além de perder o controle sobre suas criações e amargar prejuízos recorrentes em suas operações, ele também se sentiu traído pelo conselho diretivo da Apple e principalmente por John Sculley. Apesar de só ter 30 anos de idade, os 9 anos anteriores foram intensos como se fossem décadas, e o impacto da Apple foi tão forte quanto o trabalho desenvolvido por gerações. Longe da Apple, Steve buscou um novo caminho e decidiu criar uma nova empresa de tecnologia. Contudo, devido à sua saída, ele ainda tinha restrições para poder atuar, principalmente por ter tido acesso a toda a tecnologia da corporação. Assim, ele não poderia simplesmente criar uma empresa idêntica, parceira ou concorrente. Diante disso, ele decidiu que criaria um produto voltado para a educação, mais precisamente para o ensino superior. Mas não faria sozinho, ou criaria uma equipe do zero. Para tanto, pediu autorização ao conselho da Apple para que pudesse contratar alguns funcionários da empresa que, segundo ele, eram de um escalão inferior e que não causaria prejuízo à organização da corporação. O pedido foi aceito, mas as coisas se desenrolaram do jeito Steve Jobs. Apesar de ter mencionado que os funcionários eram de um segundo escalão, na verdade, eles tinham uma importância significativa para a divisão Macintosh. E quando o conselho descobriu, era tarde demais. Os funcionários já estavam fechados com Jobs. E mesmo com a tentativa da diretoria de manter os funcionários e tentar hostilizar Jobs, o próprio Steve já tinha suas precauções e alertou que todos os profissionais sairiam da Apple de toda forma, principalmente porque com sua saída a companhia tinha perdido sua essência. Ainda assim, a Apple processou Jobs por quebra de confiança. A ação foi extinta antes do julgamento, pois foi celebrado um acordo entre Jobs e a Apple, de modo que ele se absteria de criar produtos concorrentes e se limitaria a apenas a produção de máquinas educacionais. Além disso, o primeiro projeto da nova empreitada somente poderia ser lançado a partir de março de 1987, para não conflitar com os produtos correntes da Apple. Então, a contragosto, Jobs montou uma nova equipe de tecnologia, capitaneada por seus ex-colegas. E o projeto inicial era criar uma espécie de computador educacional. A ideia surgiu poucos meses antes, em uma viagem à França, quando Jobs conheceu o químico Paul Berg, ganhador do Prêmio Nobel. Do encontro, Jobs percebeu que os laboratórios das universidades tinham uma série de limitações para pesquisa e desenvolvimento, porque faziam quase tudo de forma manual. Diante do problema, Jobs imaginou que, com a ajuda de um computador adequado, as universidades de todo o mundo se beneficiariam imensamente se tivessem uma série de softwares para sua necessidade. A título de exemplo, na época, um laboratório de química tinha que fazer a maior parte de seus experimentos de forma manual para chegar a um resultado, o que demandava muito tempo e dinheiro. Porém, para Jobs, era possível simular a maioria dos testes utilizando algoritmos e sistemas que trariam as respostas que os cientistas precisavam em poucos minutos, o que representaria um salto exponencial somente nesse ramo acadêmico. O insight era a tradução da filosofia e crença mais forte que Steve Jobs tinha. Para explicar sua filosofia, Jobs usava uma metáfora. Até certo momento da história, as pessoas acreditavam que um condor era a coisa mais rápida do mundo. E foi então que um homem com uma bicicleta conseguiu ser mais rápido que o pássaro, fazendo cair por terra a ideia de que a natureza não poderia ser superada. A bicicleta foi o primeiro grande passo para o homem através de um invento, quando o assunto era a locomoção.
tornando-o mais rápido do que os animais. E Steve acreditava que o computador tinha o mesmo efeito para a mente humana do que a bicicleta teve para o homem, ou seja, fazer com que ele ultrapassasse os limites que existiam até certo momento. Por esse raciocínio, Jobs dizia frequentemente que o computador é como uma bicicleta para a mente humana. E ele estava certo. Graças ao computador, o ser humano conseguiu derrubar barreiras e ter um progresso considerado impossível em um curto espaço de tempo. E aquela empreitada poderia ser o primeiro passo para ajudar nesse processo rumo ao futuro. Inicialmente, o projeto seria tocado dentro da Apple, mas devido aos problemas que lá ocorreram naquele ano, a ideia foi descontinuada. Então, por conta própria, Steve estava livre para dar vazão ao projeto. O nome do escolhido foi uma sugestão de um amigo, Next, próximo em inglês. O projeto da empresa era criar um computador conceito que seria endereçado para universidades. O gabinete da máquina seria um pequeno cubo e cada detalhe foi exaustivamente trabalhado por Jobs e sua equipe. De início, foram gastas algumas dezenas de milhões de dólares para criar um aparelho perfeito. E assim como já tinha sido feito no Lisa e no Mac, ele buscou combinar uma série de inovações tanto no sistema quanto no design. O gabinete era em formato de cubo, milimetricamente pensado e acabado, ao ponto de ser um cubo com uma angulação exata de 90 graus em cada canto, com todos os lados medindo exatos 30 centímetros e 48 milímetros. E o invólucro era produzido por uma empresa que utilizava plástico especial de alta qualidade. Ainda assim, a obsessão de Jobs era tamanha que ele dispensou uma remessa de milhares de invólucros pelo simples fato deles terem uma linha de rebarba quase imperceptível. Além de perder o lote inicial, Jobs exigiu e pagou uma nova máquina de injeção plástica para a empresa contratada, para que então fosse eliminada a falha no novo lote. O perfeccionismo de Jobs era tão grande que apenas para a criação da logomarca na Next, ele gastou $100 mil contratando o prestigiado designer Paul Rand. Ele também gastou uma grande quantia para adquirir os direitos de uso das obras de Shakespeare, que eram de propriedade de Oxford, para incluir originalmente na memória dos computadores da Next. Porém, os mesmos problemas que ele teve na Apple reapareceram ao longo do desenvolvimento dos produtos da Next. Enquanto na Apple, Jobs gastava rios de dinheiro da empresa com experimentação e exigência absoluta até em relação aos mínimos detalhes, dessa vez ele repetia o processo, mas com uma diferença essencial. Todo o dinheiro da empresa saía do bolso dele, principalmente já que de pronto a empresa não tinha receita, pois ainda não vendia nenhum produto. Para completar, o cronograma original do projeto era que o equipamento fosse colocado no mercado em 1987, depois do prazo firmado com a Apple. Mas todos os setores atrasaram e cada dia fora do prazo custava mais uma voluptuosa quantia de dinheiro. Ao longo do período, estima-se que Jobs tenha empenhado mais de $50 milhões do próprio bolso para colocar o primeiro produto da empresa no mercado. Enquanto dedicava seus esforços na Next, Steve também se encantou com outra empresa, na verdade, parte de uma empresa. Em 1986, George Lucas, o criador de Star Wars e Indiana Jones, estava precisando fazer dinheiro para arcar com os custos de seu divórcio, e então colocou à venda uma divisão de sua empresa que era responsável por parte dos efeitos visuais da Lucasfilm. Nesse contexto, Jobs se interessou pela qualidade do trabalho da equipe, que tinha uma série de recursos tecnológicos e visuais que o encantaram, e que ele via como um ativo interessante para seu portfólio. Para tanto, ele adquiriu a divisão por $10 milhões, sendo 5 pela empresa e 5 pelos direitos de uso das tecnologias desenvolvidas na Lucasfilm. Com a operação, Jobs passou a ser o dono da divisão chamada de The Graphics Group, que pouco tempo depois foi renomeada para Pixar. De início, Jobs via a Pixar não como uma empresa de produção cinematográfica, mas como uma empresa de desenvolvimento de hardwares e softwares,
e que poderia comercializar uma espécie de videocomputador. Contudo, a empresa precisaria de uma série de aportes financeiros para se adequar à visão de Jobs, e isso causaria ainda mais impacto em seu bolso. Ainda naquele ano, Jobs passou a ter uma relação com sua filha Lisa Brennan, que anos depois, enfim, receberia o sobrenome do pai. Com o patrimônio pessoal empenhado, Jobs começou a temer não ser capaz de honrar os compromissos das duas empresas. Sem saída, ele decidiu ir atrás de um investidor para viabilizar melhor a Next. E nesse meio tempo, ele encontrou o empresário Ross Perot, um texano que vendeu sua empresa de softwares para a General Motors por mais de 2 bilhões de dólares. Mesmo sem ter um produto pronto ou qualquer cliente, Jobs usou todo o seu poder de convencimento para persuadir Perot a aportar 20 milhões de dólares na Next, em troca de 16% de participação, valorizando a companhia nascente em 126 milhões de dólares. O valor tinha sido estimado pelo próprio Jobs e ainda não havia nenhum parâmetro objetivo, já que a empresa não tinha produto ou cliente. Mas, por conta da valorização de 1 bilhão de dólares atribuída à Microsoft naquele ano, após a abertura de seu capital, Jobs entendeu que seu negócio tinha tal valorização. O investimento deu um certo respiro para a empresa e ajudou a viabilizar a grande joia da coroa da Next, o seu sistema operacional chamado Next Step, o próximo passo. O sistema era simples, fácil e intuitivo. Tudo graças a uma interface gráfica limpa e bonita, que contava com um sistema de janelas que permitia uma usabilidade multitarefa. E aquele era apenas o começo de uma criação que seria amplamente melhorada nos anos seguintes. Porém, novamente, Steve Jobs esbarrava em um antigo problema. O Next se tornou um computador caro demais. Cada unidade seria vendida por 6.500 dólares, um valor considerado estratosférico pelas universidades, que gastavam em média 2.000 dólares com os computadores. E assim, os computadores da Next venderam muito menos do que o esperado, resultando em mais um fracasso comercial de Jobs. Em meio a um novo turbilhão, Jobs passou por aquele que talvez tenha sido o período mais delicado como empreendedor. Além de ter sido colocado para escanteio na Apple, ele passou a acumular prejuízos e insucessos em suas duas empresas no final da década de 80. Os computadores da Next não empolgaram e a empresa precisava de novos investimentos para continuar desenvolvendo seus produtos, tentando enfim conquistar o mercado. Enquanto isso, a Pixar não era nem de longe a empresa que Jobs imaginava. Interessado apenas na parte tecnológica da empresa, Steve percebeu que o caminho imaginado não seria frutífero e que a Pixar, até ali, somente tirava dinheiro de seu bolso e não era capaz de originar um produto realmente rentável. Segundo ele mesmo, se soubesse disso antes, não teria comprado a empresa. Nesse momento, Jobs teve de repensar seus caminhos e, pela primeira vez, deu o braço a torcer acerca de suas convicções primárias. Primeiro, na Pixar, Jobs teve problemas de relacionamento com um dos dois principais executivos da empresa, Alvy Ray Smith, um dos membros originais da equipe e que não suportava o próprio chefe e acabou deixando a empresa. Sem uma das mentes principais, Jobs somente poderia contar com Ed Catmull, considerado um talentoso desenvolvedor e a grande mente criativa do negócio. Nesse momento, a saída foi dar mais espaço para um funcionário que estava em um escalão menor e que era especializado na produção artística do negócio, John Lasseter. Lasseter tinha uma grande habilidade criativa, que liderava os esforços da equipe quando ela se dedicava aos efeitos gráficos da Lucasfilm. Anos antes, ele também tinha trabalhado para a Disney como especialista em animação. John já havia feito alguns filmes animados antes da venda da empresa, e o seu trabalho encantou Jobs, que também era um amante das artes. Dado este reconhecimento, Jobs estimulou que a Pixar trabalhasse também na criação de animações
para pagar as contas do negócio. E assim, aos poucos, os trabalhos de animação da Pixar passaram a ganhar espaço e também o apoio de Jobs, que era um entusiasta da atividade. Desse modo, a equipe então criou um curta-metragem que envolvia uma luminária que tinha vida própria, chamada de Luxo Jr., e que acabou virando parte do símbolo da empresa até hoje. Posteriormente, veio a ideia de criar um curta com a história de um brinquedo que ganhava vida própria. Surgia assim o filme Teen Toy, animação que foi lançada para o grande público em 1988 e que ganhou um Oscar de melhor curta animado também naquele ano. O sucesso da animação fez com que a equipe de Lasseter ganhasse muito mais espaço dentro da Pixar e também chamou a atenção da Disney, que passava por um momento de reformulação. Na época, a Disney ganhava um novo CEO, Michael Eisner, que queria resgatar o espírito criativo das animações da Disney, que havia sido perdido principalmente depois da morte de seu fundador. Curiosamente, Walt Disney também era um dos heróis de Steve Jobs, e a partir dali começava uma parceria entre as empresas que se consolidaria em um casamento de sucesso, que renderia o apoio na criação de várias animações lançadas pela Disney nos anos seguintes. E com esse acordo, Jobs entendeu por bem eliminar as divisões de comércio de hardware e software da Pixar, transformando a companhia efetivamente em uma empresa de animação. Em paralelo, o trabalho de Jobs na Next também ganhava novos capítulos. Apesar dos computadores da empresa terem sido um fracasso, com cerca de apenas 50 mil unidades vendidas em 6 anos, muito menos do que o planejado, a empresa tinha um ativo muito valioso: o seu sistema operacional, o Next Step. Com o passar dos anos e com o empenho da equipe criativa de Jobs, o sistema ganhava novas funcionalidades e era um dos sistemas mais modernos da época, deixando para trás, em muito, o sistema operacional do Macintosh da Apple, por exemplo. E assim, a Next, aos poucos, deixava a produção de computadores em segundo plano até extingui-la em 1993. E assim, a empresa ganhou notoriedade licenciando o seu sistema operacional para várias empresas, encontrando um caminho de razoável sucesso através da inovação. Enquanto isso, sem Jobs, a Apple passou por momentos distintos. Após sua saída, a empresa passou a apostar cada vez mais na excelência operacional e menos na inovação e na modernização de suas próprias tecnologias. Sem a gastança desenfreada promovida por Jobs, a Apple se tornou imensamente lucrativa nos primeiros anos sem o fundador. Mas, enquanto conseguia margens de lucro cada vez maiores, os produtos iam se tornando obsoletos e havia pouco investimento em pesquisa e desenvolvimento, pelo menos em comparação com a época de Jobs. E com o passar dos anos, a Apple não conseguiu acompanhar as inovações do mercado, principalmente quando o assunto eram os softwares, sua antiga especialidade. Nesse contexto, a participação de mercado da Apple, que era a segunda maior fabricante de computadores do mundo, atrás apenas da IBM, caiu ano após ano, até chegar a apenas 4% do mercado em 1995. Inicialmente, a empresa manteve a visão de Jobs de manter firme a integração de hardware e software próprios e exclusivos. Porém, ainda que nenhum outro computador fosse igual ao Mac, ele, por sua vez, se tornava cada vez pior em relação aos concorrentes, em especial em relação às máquinas que recebiam a instalação do Windows, o sistema operacional da Microsoft. Enquanto a Apple mantinha o OS como um sistema exclusivo, a Microsoft licenciou seu sistema para várias fabricantes do mundo, e assim conquistou quase que a totalidade do mercado. Poucos anos depois, ela conquistou 98% do mercado, sendo considerada judicialmente um monopólio durante a década de 90. Desse modo, a Apple estava amplamente derrotada, tanto como fabricante de computadores, tanto como criadora de softwares. Em alguns momentos, a Apple tentou sem sucesso licenciar o seu sistema operacional, mas
por estar obsoleto, ele não foi um grande alvo das demais fabricantes de computadores. Dizimada no terreno que ela mesma construiu, a corporação passou a apostar na fabricação de um vasto portfólio de produtos adicionais, como monitores, impressoras e alguns eletrônicos. Porém, a crise começou a bater na porta da empresa, e John Sculley não tinha a capacidade de conseguir colocar a Apple nos trilhos novamente, principalmente pois suas especialidades eram o marketing e a gestão financeira, e não a inovação ou a criação de produtos. A única tentativa realmente diferente foi a criação de um PDA, um equipamento de assistente digital. A única tentativa realmente diferente foi a criação de um PDA, um equipamento de assistente digital, uma espécie de pai dos Palm Tops e talvez até mesmo um avô do iPad. Surgia assim o Newton, o único produto realmente diferente da Apple. O produto era a menina dos olhos de Sculley, mas sua recepção inicial no mercado não foi nem de longe satisfatória, já que as pessoas não entendiam a real necessidade de se ter um aparelho como aquele. Sem encontrar um caminho de volta para o crescimento, John Sculley foi demitido da Apple em 1993, pouco tempo depois do lançamento do Newton. Nos anos seguintes, o Newton ainda ganhou alguns fãs e continuou sendo produzido, mas, nem de longe, o produto era um marco revolucionário. E para o cargo de CEO, a Apple contratou Michael Spindler, um executivo experiente do mercado de tecnologia. A função de Spindler era basicamente tentar organizar a Apple para então conseguir vendê-la para alguma grande corporação. E assim, durante sua gestão, ele tentou negócio com a HP, a IBM e a Sun Microsystems, porém sem sucesso. Enquanto isso, Jobs encontrava um caminho de prosperidade em suas empresas. Em 94, ele preparava uma possível venda da Pixar, quando a empresa estava preparando seu primeiro blockbuster, Toy Story. Antes de concluir a venda, o filme foi lançado e foi um dos maiores sucessos de todos os tempos, tornando a Pixar uma empresa imensamente lucrativa. Tanto que Jobs desistiu da venda e passou a fomentar ainda mais as produções, concedendo liberdade criativa ampla para a dupla Ed Catmull e John Lasseter, que anos depois produziriam diversos outros sucessos, como Vida de Inseto, Toy Story 2, Monstros S.A. e muito mais. Naquele momento, Jobs havia se consolidado não apenas como um gênio criativo, mas sim como um empreendedor completo e com novas habilidades, reconhecendo suas virtudes e também suas limitações. Na Next, mais próxima de sua especialidade, ele atuava de forma mais efetiva, enquanto na Pixar ele delegava para os dois que conheciam do riscado. De início, ele tentou criar paralelos à própria Apple. Não se sabe se de forma proposital ou não. A Next foi criada para ser uma fabricante de computadores e acabou se tornando uma empresa de sistemas. Já a Pixar foi comprada também por conta de seus hardwares, mas, no final, o destino a transformou em um estúdio de animação. Aos poucos, as empresas abandonaram atividades que não davam dinheiro e se tornavam cada vez mais simples, enxutas e lucrativas. Ali estava o verdadeiro foco. As verdadeiras habilidades eram prioridade e havia um não para todo o resto. Simplicidade, criatividade e, enfim, lucratividade. Ainda em 95, a Apple continuava ladeira abaixo e o magnata Larry Ellison, dono da Oracle, apresentou a Jobs um plano de comprar a Apple, se ele estivesse disposto a retornar para o comando da empresa, e em troca teria 1/4 das ações. Porém, Jobs não queria simplesmente comprar a empresa, mesmo tendo diversos meios para angariar o capital necessário. Ele queria que fosse um desejo da empresa o seu retorno. Mas, ainda assim, segundo seu biógrafo oficial, ele não tinha certeza se de fato queria voltar ao comando, já que sua vida estava mais tranquila na ocasião. Desde 1991, Jobs estava casado com Laureen Powell. Com ela, Jobs já tinha 2 filhos, e anos depois eles tiveram mais uma filha. Além disso, sua filha Lisa também passou a viver com ele,
após uma série de desentendimentos com sua mãe. Enquanto isso, surgiam rumores de que a Apple estava disposta a comprar um sistema operacional, já que não conseguia modernizar o OS por conta própria, e via na jogada a sua única salvação. Na mesma época, o ex-funcionário da Apple e evangelista do Macintosh, Guy Kawasaki, publicou um artigo de brincadeira em que simulava uma notícia que a Apple havia comprado a Next e que Steve Jobs estava de volta à empresa. E para completar, alfinetava, dizendo que a Apple voltaria a produzir inovações que Bill Gates iria copiar. Em paralelo, a Apple abriu negociações com Jean-Louis Gauzet, um ex-executivo da empresa e desafeto de Jobs, para comprar seu sistema operacional, o Bee. Porém, as negociações não eram fáceis. Gauzet havia deixado a Apple em 1990 e sabia que a empresa estava desesperada para comprar um novo sistema. Então, ele passou a fazer de tudo para arrancar o máximo de dinheiro. Sem um avanço efetivo, a Apple nomeou um novo CEO, Gil Amelio, que era considerado o último possível salvador da empresa. Percebendo o desespero, Jobs então acionou seus contatos para oferecer à Apple não apenas a possibilidade de comprar o sistema da Next, como também toda a sua estrutura, podendo levar até mesmo seus funcionários. Para Amelio, a situação seria delicada. Ainda que a negociação envolvesse apenas, na prática, a compra do sistema operacional, os rumores sobre a possível volta de Steve Jobs poderiam tornar a vida da empresa mais complexa. E a cabeça dele também estava ameaçada nos dois casos. Se não comprasse um sistema competente, poderia ser demitido. Se comprasse, poderia haver pressão para a volta de Jobs por parte dos clientes. Ou ainda, se Jobs voltasse, os membros da diretoria poderiam ir contra ele. Uma situação bastante delicada. Ainda assim, ao final, a opção foi adquirir toda a estrutura da Next. Primeiro, Jobs pediu 500 milhões de dólares pela empresa. Porém, Amelio fez uma contraproposta, de cerca de 427 milhões de dólares. Surpreso, Jobs aceitou. Entretanto, de início, Jobs não voltaria para a Apple, e a princípio, ele exigia que a maioria do pagamento do negócio fosse feito em dinheiro e não apenas em ações da companhia. Mas, sem caixa, a oferta final ficou em 120 milhões de dólares em dinheiro. E curiosamente, pelo acordo, Jobs não voltaria a trabalhar para a Apple, já que ele queria se dedicar à Pixar e à família, e seria apenas um consultor informal. Dessa forma, após meses de negociação, Jobs voltava a ser acionista da Apple, 12 anos depois de sua saída, em julho de 1997. Além dele, Wozniak também voltaria como consultor eventual, um esforço conjunto para recuperar o prestígio da marca. Apesar da aquisição, os problemas não terminaram. No primeiro ano da gestão de Gil Amelio, a Apple registrou mais de $1 bilhão de prejuízo. Sob seu comando, as ações da empresa caíram de $70 para apenas 14. Para completar, Amelio usava e abusava de benefícios e seu custo para a empresa era absolutamente inviável. E ainda contava com o desprezo declarado de Jobs, que o considerava um babaca. Nesse cenário, o executivo foi demitido, e a Apple corria contra o tempo para sobreviver. Diante dos problemas, o conselho votou uma solução emergencial: nomear Steve Jobs como CEO interino da empresa. A ideia teve endosso de vários membros que anos antes tiraram Jobs do comando criativo, inclusive Mark Markula, que não tinha relações com Steve Jobs desde então. Surgia assim um novo posto na Apple, o Interim CEO, carinhosamente e coincidentemente chamado de iCEO. E oficialmente, Steve Jobs estava de volta ao comando da Apple, mas os desafios seriam maiores do que nunca, e a luta só estava começando.